Boa noite, gente. Tudo bem? Meu nome é Fernanda Paulino Dias. Eu sou do Instituto Federal de Minas Gerais de Barbacena e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a Marie Curie, a mulher que revolucionou a ciência. Ela revolucionou a ciência no século XX. Bom, na introdução a gente vê que a Marie Curie é uma das figuras mais inspiradoras da história da ciência. Ela foi a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel, a primeira pessoa a ganhar dois e a única a recebê-los em áreas científicas diferentes. Bom, seu trabalho não apenas avançou a física e a química, mas também teve impacto direto na medicina e na sociedade. Então, como a Marie Curie ela foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel e a única pessoa a ganhar um dos prêmios em áreas diferentes, científicas diferentes na química, ela foi uma mulher que tanto revolucionou o feminismo como a ciência. Então, nessa época, como as mulheres elas não conseguiam, então a Marie Curie teve um papel muito importante, tanto na vida da ciência, tanto na vida das mulheres, naquela época e nos dias de hoje também. Bom, infância e origem. Ela foi nascida em Maria Sklodowska em 1867, na Polônia. Então, foi ocupada pela Rússia. Ela foi filha de professores e ela cresceu em um ambiente que valorizava a educação. Bom, a Marie Curie ela nasceu na Polônia, como eu já havia dito, e foi justo quando o país estava sob domínio russo. Porém, a sua família sempre valorizou muito os estudos, a educação, então desde pequena ela demonstrava inteligência, interesse para a escola e as coisas que ela oferece. Mesmo com dificuldades econômicas e restrições contra as mulheres, assim como eu havia dito antigamente, ela mostrou desde cedo grande inteligência e paixão pelo conhecimento. Bom, juventude e primeiros obstáculos. Como eu havia dito, como a Marie Curie ela era uma mulher e naquela época, no século XX, a ciência ela predominava apenas os homens, as pessoas com mais dinheiro. E a Marie Curie ela era diferente, ela nunca teve muito dinheiro, ela veio de um país pobre que estava passando por um momento de crise. Então ela conseguiu revolucionar tudo isso e passar por cima disso tudo e conseguiu revolucionar a ciência. Na Polônia, as mulheres não podiam estudar nas universidades. Então, ela participou de uma universidade clandestina e ela trabalhou muito para ajudar a família dela. Ela trabalhou como governanta para ajudar em finanças da família e enquanto estudava por conta própria. Ida para Paris e a vida acadêmica. Bom, aos 24 anos, a Marie mudou-se para Paris, onde estudou física e matemática na Sorbonne, enfrentando condições difíceis, mas se destacando muito. Ela sempre viveu em condições precárias. Bom, como eu já havia dito, a Marie Curie ela viveu em condições precárias, enfrentando a fome e o frio, mas ela sempre se destacou academicamente. Ela concluiu as licenciaturas com prestígio e vigor. Bom, conhecendo Pierre Curie. Pierre Curie foi um grande amor da vida da Marie Curie, né? Foi com quem ela se casou. Ela conheceu ele em 1894 e já se casou com ele em 1895. Juntos eles formaram uma dupla científica mais importante da história. E foi em Paris que ela conheceu ele. Juntos formaram uma grande parceria e Pierre sempre apoiava ela fortemente em todas as ideias que a Marie obtinha, ele sempre apoiava ela nas suas pesquisas. Bom, sobre as descobertas científicas da Marie, ela sempre investigou materiais que emitiam radiação
Ela e o Pierre descobriram dois novos elementos: o polônio, nomeado em homenagem à sua cidade natal, que era a Polônia, o rádio, que é o mais potente que o urânio. Ela também foi quem nomeou o fenômeno da radioatividade. Juntos, eles descobriram dois elementos que fizeram muito parte da vida científica, que nos faz parte até hoje. Por isso que ela foi tão importante na vida acadêmica do cientista e da física no mundo inteiro. Bom, Prêmio Nobel de Física de 1903. Bom, ela ganhou o seu primeiro Nobel em 1903, mas ela só conseguiu por causa que o Pierre insistiu para que ela fosse incluída. Por quê? Naquela época, como eu já havia dito, as mulheres, como elas não poderiam estudar em universidades, elas não poderiam ingressar em coisas relacionadas a cientista e tudo mais, ela sempre viveu à sombra de Pierre. Então, cada pesquisa que ela descobria, cada descoberta, sempre o Pierre acabava indo na frente, acabava se destacando na frente por conta dele ser homem, por conta de que daquela época as mulheres elas não poderiam ir para a escola, não era adequadas o suficiente para conseguir dar palestras, para conseguir ser consideradas, sabe, inteligentes mesmo, entendeu? Porque na época o foco das mulheres eram apenas serem donas de casa, serem boas mães e conseguirem dar ao marido uma vida boa, né? Então isso incentivou muito a Marie Curie a continuar com as pesquisas dela, a continuar insistindo nas coisas, claro que o Pierre também incluía ela em todas as pesquisas, mas isso não abateu ela, isso não deixou ela frustrada, muito pelo contrário, ela sempre foi e sempre vai ser uma das pessoas mais importantes da ciência e para o mundo das mulheres também. Bom, tragédia e superação. Pierre Curie morre em um acidente em 1906 e deixa Marie Curie com um luto insuperável, porque além dele ser o amor da vida dela, ele era muito amigo delas e ele ajudava muito ela. Como eu tinha dito anteriormente, como naquela época as mulheres não tinham muita voz ativa, não tinham muita visibilidade, ela conseguia se encostar no Pierre e ter ali um apoio, ter ali uma pessoa para contar. Então, quando Pierre morre, ela se sente completamente perdida, ela se sente devastada e sem saber e sem ritmo para continuar mesmo. Após um tempo, ela não superou o luto, mas ela passou por cima do luto e ela assumiu finalmente o cargo de professora de física na Sorbonne, que ela se torna a primeira mulher a lecionar nessa universidade. Com isso, ela continua as pesquisas sozinha, com ainda mais intensidade, focando na ciência e sempre memorizando a memória de Pierre. Bom, Prêmio Nobel de Química de 1911. Com várias pesquisas, apesar do luto, ela conseguiu e ganhou o segundo Nobel, só que dessa vez em Química, pela descoberta do rádio e do polônio e pelos métodos de isolamento dos elementos. Ela sofreu várias críticas, vários ataques de misóginos da imprensa, que tentava desacredibilizar sua competência, mas ela permaneceu firme. Bom, como várias pessoas, como eu já havia dito, os homens desacreditavam na ideia de que as mulheres poderiam um dia ter um poder a mais dos homens, poderiam ficar livre de ser apenas umas donas de casa. Eles atacavam muito ela, por ela ser uma voz ativa neste meio, entendeu? Então, por ser muito atacada, ela ocorreu ameaças, ataques mesmo físicos, mas mesmo com toda essa tristeza,
com luto também, com a falta de credibilidade, com a sombra que vivia por cima dela, ela não se abateu, ela não ficou triste, ela simplesmente seguiu em frente e continuou com o foco que ela tinha, que era conseguir achar mais outras coisas para a ciência. Aplicações na medicina e guerra. Bom, com a Primeira Guerra, criou unidades móveis de raio-x para ajudar os soldados feridos, mostrando que a ciência salva vidas. Então, como a Marie Curie já estava nesse meio de conseguir procurar o rádio, ela descobriu o raio-x, descobriu outras coisas, ela teve essa brilhante ideia de conseguir ajudar na guerra os soldados que estavam feridos em móveis de raio-x para atender eles nos campos de batalha. Então, apesar de toda aquela desgraça, tudo aquilo que estava acontecendo na cabeça da Marie Curie, ela não se abateu e conseguiu criar outras coisas. Então, ela mesma aprendeu a operar os equipamentos e treinou enfermeiras para usá-los. Estima-se que mais de 1 milhão de soldados foram ajudados por suas inovações médicas. Então, isso não foi uma coisa que nenhum homem conseguiu criar, apenas ela, que foi uma mulher do subúrbio da Polônia, que viveu por muitas coisas, ameaças de morte, ameaças de agressão mesmo, né, que ela sofreu, falta de credibilidade, ela não se deixou se abater e ela continuou criando as coisas dela, ela continuou sendo ela e continuou sendo incrível, criando várias coisas que ajudavam todo mundo e, como tem dito no slide, ela ajudou mais de 1 milhão de soldados com essas inovações médicas. Bom, o Instituto do Rádio. Além disso, ela também fundou um rádio em Paris, que foi um centro de pesquisa que unia a física, a química e a medicina. Então, como em Paris não existia rede celular, rede telefônica, a Marie Curie ela decidiu criar o rádio, que foi um meio de comunicação que espalhava a radioterapia, que foi uma outra inovação na medicina, que foi tratando o câncer com a radioatividade. Então, o Instituto foi fundamental para o tratamento do câncer até nos dias de hoje, para vocês verem como o tempo não muda, mas ele ajuda a gente. E posteriormente também participou de uma criação de um instituto semelhante na Polônia, que foi a sua terra natal. Bom, reconhecimento e legado. Ela foi a primeira pessoa a ganhar 2 prêmios Nobel e o seu trabalho mudou muito da ciência para sempre. Como eu já havia dito, ela foi a primeira mulher a ganhar 2 prêmios Nobel. Ela foi a primeira pessoa da história a conquistar isso. Não foi um homem, foi uma mulher. Mesmo assim, sempre se manteve modesta, focada no avanço científico e no bem coletivo. Então, a Marie Curie, ela mesmo tendo ganhado 2 Nobéis, mesmo ela finalmente tendo sido reconhecida no ambiente de trabalho dela, apesar de tudo, ela não era metida, ela não era uma pessoa snob que falava para todo mundo que eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, ela se manteve focada e modesta no seu avanço e no bem coletivo. E isso ajudou muito ela, porque nada a distraía. Então, muitas das vezes, quando as pessoas vinham falar com ela ou vinham tirar alguma opinião, muitas das vezes deixava ela de canto e ia pegar uma opinião com uma pessoa mais experiente ou muitas das vezes um homem. Né? Como eu já havia dito, naquela época as mulheres elas não tinham voz, elas não tinham reconhecimento e tudo que agregava as mulheres, o crédito ia todo para os homens. Bom, família e continuação científica. Bom, a Marie Curie ela teve uma filha com Pierre Curie, que é a Irene Joliot-Curie. Ela também foi cientista e ela também ganhou o Prêmio Nobel de Química junto com o marido.
por descobertas sobre a radioatividade artificial. Então, para vocês verem que a inteligência de conseguir ganhar um Nobel é coisa de família. Então, a filha dela acabou honrando a Marie Curie logo após a sua morte, né? Então, ela conseguiu seguir esse legado, descobrindo mais outras coisas, como a radioatividade artificial, assim como a sua mãe, que conseguiu descobrir sobre o rádio e sobre as outras coisas científicas para agregar à nossa vida. Bom, morte e consequência da exposição. Infelizmente, a Marie Curie ela faleceu em 1934, aos 62 anos, vítima de anemia plástica causada provavelmente pela exposição prolongada à radiação. Então, naquela época, as pessoas não tinham uma noção como a radiação, a exposição da radiação pele a pele fazia tão mal. Muitas das vezes as pessoas achavam até bonito o que estava acontecendo ali. Então, a falta de conhecimento levou a Marie Curie a uma morte muito trágica. Ela morreu de anemia, uma anemia prolongada. E na época, os riscos de radiação existiam, mas as pessoas não conheciam. Os seus cadernos de anotação continham radiação, as suas roupas continham radiação, os sapatos, o cabelo. Muitas das vezes ela mexia com a radiação no laboratório, mexia no rosto. Então, radiação virava uma coisa comum, como se fosse uma água, como se fosse um creme comum. Então, ela não via perigo ali, mas aquilo foi o foco principal da sua morte. Aquilo foi deixando ela fraca, ela foi perdendo a vontade de ficar em pé, muitas das vezes ela perdeu a voz. Então, a radiação acabou focando em todos os pontos principais do sistema nervoso dela também. Então, chegou num ponto que, aos 62 anos, em 1934, a Marie Curie ela não tinha mais força para fazer nada e muito menos para falar. Isso foi causado por uma anemia. Naquela época eles não sabiam de verdade que era por conta da radiação, por isso que jogaram como se fosse uma anemia qualquer. Mas hoje em dia, depois de muitas pesquisas, eles aprovaram que realmente a Marie Curie só acabou falecendo por conta da radiação, da longa exposição da radiação mesmo. Bom, frases e pensamentos. Uma das frases muito famosas da Marie Curie é a frase: na vida nada é a temer, tudo é a comprometer. Então, a Marie Curie, ela também disse: seja menos curioso sobre as pessoas e mais curioso sobre as ideias. Então, essa frase reflete muito sobre a sua dedicação, o seu conhecimento à ciência, as suas validades e as pressões sociais que ela viveu na época. Como havia dito anteriormente, a Marie Curie ela viveu numa época que as mulheres elas não tinham voz, as mulheres elas eram maltratadas e eram vistas apenas como pobres donas de casa. Então, quando a Marie Curie decidiu revolucionar, que ela quis estudar, ela quis correr atrás, muitas das vezes barraram ela no meio do caminho pelo simples fato dela ser uma mulher. E como ela demorou um pouco para conhecer o Pierre, muitos diziam que ela era uma pessoa mal amada, ela era uma pessoa que não queria casar e porque ninguém iria querer ela. Porque ela estava, em vez de focar em ter uma família, focar em ser uma mulher do lar, ela queria focar no estudo, queria focar na ciência, queria fazer matemática. Então ela sempre foi, sempre será uma mulher revolucionária, tanto na vida acadêmica, tanto na vida das mulheres de hoje em dia, consegue usar ela como um exemplo mesmo na nossa vida. Contribuição para a ciência moderna. Bom, seu trabalho foi base para tratamentos contra o câncer, a radioterapia, estudos modernos sobre partículas subatômicas, início de uma nova era da física e da química nuclear, e ela também contribuiu para o avanço da inclusão feminina na ciência, como eu já havia dito, né?
Ela também foi símbolo de superação e coragem. A Marie Curie, ela quebrou barreiras sociais, políticas e acadêmicas, e ela nunca deixou que o preconceito de gênero impedisse seu caminho. Seu exemplo mostra que a ciência não tem gênero, apenas dedicação e paixão. E uma curiosidade sobre a Marie Curie, ela recusou patente de seu processo científico para que todos tivessem acessos aos benefícios. E ela foi sepultada no Parton de Paris, honra dada a poucos e só muitas décadas depois foi estendida às mulheres. Até hoje, cientistas consideram seu trabalho um pilar para a ciência moderna. Temos a conclusão também que é tudo que vimos até agora, né? A Marie Curie, ela foi uma cientista silenciosa, mas ela foi revolucionária. Ela foi de governanta pobre a maior cientista do século XX. Ela representa resiliência, genialidade, impacto duradouro, e a sua história continua inspirando milhares de estudantes e pesquisadores ao redor do mundo. Então é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. É isso, boa noite.